Se você quer saber o que é o dividend yield que tantas pessoas falam e quais são os riscos de analisar apenas esse indicador para escolher um fundo imobiliário para investir, esse vídeo foi feito para você. O dividend yield é um termo do inglês que significa realmente o rendimento dos dividendos em relação ao valor que você pagou. Ou seja, isso é uma relação, uma fração entre duas partes, sendo o numerador dessa fração os dividendos pagos e o denominador o preço das cotas do fundo a mercado. E por ser uma relação, esse valor varia de acordo com o pagamento dos dividendos e com a variação no preço das cotas. Da seguinte forma, considerando um cenário de aumento, elevação do dividend yield, isso significa que, mantido estável o preço das cotas do fundo ao mercado, o valor dos dividendos pagos se elevou, isso aumenta o dividend yield. Ou então, mantido estável o nível de pagamento de dividendos, uma redução do preço das cotas também eleva o dividend yield. E no contrário, um cenário de queda, de redução do dividend yield, pode ser mantido estável o preço das cotas, uma redução dos dividendos pagos, ou então, mantidos estáveis os rendimentos, uma elevação dos preços também reduz essa relação do dividend yield. Ou seja, mesmo que às vezes um fundo tenha uma queda na relação do seu dividend yield, isso não significa necessariamente que você está ganhando menos, tendo uma perda de capital, uma perda de dinheiro com esse fundo, ele não é mais rentável para você. Afinal, com os fundos imobiliários você pode ganhar dinheiro de duas formas, tanto através dos rendimentos quanto através do ganho de capital. E como eu acabei de falar, uma valorização das cotas, ou seja, um ganho de capital com a valorização dos fundos, é algo que te traz dinheiro também, mas reduz o dividend yield, ou seja, a valorização, o ganho de capital, muitas vezes vai reduzir essa relação, a não ser que o fundo, além de se valorizar, também pague mais dividendos. Mas existem algumas armadilhas nesse indicador e aqui eu vou falar sobre as principais. A primeira que a gente precisa prestar atenção é que o dividend yield ele se dá com base em valores passados e não em valores futuros. E como a gente sabe, a rentabilidade passada não é promessa de forma alguma de rentabilidade futura, de forma que, analisando apenas o dividend yield, a gente tem uma ideia do que foi o passado do fundo até aqui, no último mês, 3 meses, 6 meses, um ano, e não sabe muito bem o que vai ser daqui para frente. Afinal, a renda ela é variável, o nível de rendimento dos fundos varia e também a sua cotação no mercado. Portanto, a gente vê o dividend yield e tem uma ideia do passado do fundo. Isso não é uma promessa de que comprando um fundo que tem um bom dividend yield hoje você continuará tendo esse mesmo nível de rentabilidade daqui para frente. Uma segunda armadilha importante que está ligado com esse primeiro ponto é compreender o que forma aquele nível de rendimento do fundo, da onde vem esse dinheiro. Afinal, os fundos imobiliários eles têm tanto os ganhos recorrentes quanto os não recorrentes. No fundo de tijolo, por exemplo, seus ganhos recorrentes são o ganho de aluguel com os imóveis que são alugados. Então, aquela entrada de aluguel por mês é distribuída através de rendimentos de forma recorrente até o vencimento daquele contrato, ou no caso de uma saída antecipada de algum dos seus inquilinos. E os ganhos não recorrentes são, por exemplo, quando o fundo vende um imóvel com lucro e o lucro daquela venda é distribuído para os seus cotistas como um ganho não recorrente. E por que é importante a gente compreender de onde vem aquele dinheiro? Afinal, é tudo lucro, é tudo dinheiro que está entrando para você isento de imposto de renda. Justamente porque os ganhos não recorrentes, eles têm um prazo determinado. Afinal, se o fundo lucrou uma determinada quantidade de reais com aquela venda com lucro, ele vai distribuir até acabar aquele lucro. Quando acabar aquele dinheiro, ele volta a distribuir apenas a sua receita recorrente, que é a sua base da distribuição. Portanto, muitas vezes um cotista que não acompanha os relatórios gerenciais, não sabe muito bem do que é formado aquele nível de rendimento do fundo, pode comprar um fundo imobiliário olhando apenas um dividend yield elevado e de repente, ali a 2, 3 meses, 6 meses, o fundo passa a distribuir um valor menor de rendimentos e o cotista fica sem entender o que aconteceu. Muitas vezes é porque o fundo parou de distribuir aquele ganho não recorrente, que acabou, ele já foi distribuído 100%, e volta a distribuir apenas os seus ganhos recorrentes de aluguéis, e aí volta ao patamar normal de distribuição. Por isso, às vezes um fundo que está com rendimento, um dividend yield aí elevado, pode ser que ele esteja distribuindo ganhos não recorrentes que têm um prazo para acabar. E você que investe visando longo prazo, é importante investir em fundos que tenham uma base, né, um ganho recorrente,
um nível aceitável para você em termos de dividend yield. Também em linha com esses ganhos não recorrentes, existe uma terceira armadilha, que é a receita mínima garantida que muitos fundos possuem em suas carteiras, em especial aqueles que fazem desenvolvimento de imóveis. Ao longo do desenvolvimento de uma obra, de uma construção, aquele imóvel que não está pronto, ele não vai gerar um capital para o cotista, não vai ter ganho de aluguel e, portanto, não vai estar gerando rendimentos por mês. E aí, uma forma de que o fundo não fique distribuindo um rendimento muito pequeno ao longo daquele período e possa atrair novos investidores é a distribuição de uma renda mínima garantida por um período limitado, ou seja, um terceiro vai pagar um valor mínimo por aquele imóvel e o fundo vai distribuir aquele valor ao longo do desenvolvimento do ativo, e esse ganho é limitado por um período que está estipulado normalmente nos relatórios gerenciais do fundo, e quando acaba o período de receita mínima garantida, o fundo vai conseguir colocar aquele imóvel ao mercado para, enfim, encontrar um locatário, encontrar um inquilino e poder começar a ganhar ganhos recorrentes com esse imóvel, que são os aluguéis. Uma vez que a receita mínima garantida tem também um prazo determinado, ela também pode inflar temporariamente aí o dividend yield do fundo e depois pode ter uma redução caso o fundo não consiga imediatamente após o final da RMG e o começo de um contrato de aluguel casar essas duas operações. Pode ser que tenha alguns meses aí de vacância friccional entre uma coisa e outra, e o fundo passe a distribuir aí uma receita um pouco menor, um rendimento um pouco menor, até conseguir colocar aquele ativo de fato no mercado e fazer ele gerar uma receita recorrente. E uma quarta armadilha, que também pode alterar o dividend yield e distorcer um pouco essa relação, é uma queda muito brusca dos preços do fundo, mantidos estáveis o nível de rendimento. Então, por exemplo, um fundo imobiliário de CRI que distribui um rendimento ali padrão, que sempre distribuiu, mas aí teve problema com um dos seus devedores, a empresa está entrando em recuperação judicial, saíram notícias a respeito, especulando sobre a saúde financeira desse fundo, e aumenta então o risco daquele empreendimento, ou então o risco daquela operação, o risco do fundo como um todo, e os investidores começam a vender com muita força aquele fundo ao mercado. Esse preço vai cair, a sua cotação vai cair, e mantido estável o nível de rendimentos ou até com uma leve redução, se os preços caírem com uma intensidade maior do que a redução dos dividendos, ainda assim o dividend yield vai se elevar. E essa elevação vai inflar esse indicador e um investidor desavisado pode olhar apenas esse indicador e ver, poxa, esse fundo aqui está pagando um dividend yield muito superior aos seus pares de mercado, aos outros fundos de CRI, por exemplo. Eu vou comprar esse que está pagando mais. Mas esse pagando mais, às vezes é pagando ali um nível de rendimento estável, ok, mas atrelado a um risco muito grande de uma queda de preços que tem um motivo, que seria o aumento do risco do fundo, a falta de confiança no gestor, enfim, fatores que aumentam o risco e que não é necessariamente o tipo de ativo que você queira ter na sua carteira. Então, olhar apenas o dividend yield através dessa ótica pode ser você estar comprando um ativo que você não conhece muito bem, com risco maior atrelado, com uma queda de preços que não é simplesmente sem motivo, ela pode ter sim algum motivo, e esse dividend yield elevado não significa necessariamente que o fundo esteja pagando muito, e sim que ele está muito barato. E esse muito barato pode ter algum motivo. Nem sempre o barato é uma boa oportunidade de alocação. Agora, um outro ponto que você pode estar se perguntando é: poxa, Lana, se dividend yield é uma relação do que o fundo está pagando de rendimento em relação ao seu preço a mercado, eu, que comprei o fundo há um tempo atrás mais barato do que ele está sendo negociado hoje, em relação ao dividendo que o fundo está pagando agora, o meu dividend yield, a minha rentabilidade com esse fundo, não é maior, uma vez que eu paguei mais barato? Sim, a resposta é sim. Você pode ter um dividend yield particular maior do que esse dividend yield padrão de mercado, que é o que a gente chama de dividend yield on cost, ou yield on cost, que é calculado em relação ao nível de rendimento sobre o preço que você pagou no fundo. E aí vai ser uma visão um pouco mais específica da sua rentabilidade no fundo. Não existe um consenso sobre qual indicador que é melhor de você olhar. Você pode, claro, acompanhar os dois. E para ficar ainda mais fácil, você pode acompanhar tudo isso dentro do Clube FI. E eu já vou mostrar para vocês como analisar. Vindo aqui no site do Clube FI, é só você pesquisar o fundo que você quer acompanhar os dividendos. Vou pesquisar aqui só como exemplo o KNRI, fundo híbrido da Quineia. Você pode vir aqui na aba lateral de dividendos e aqui você pode acompanhar os proventos pagos mês após mês, em um mês, 3 meses, 6 meses, 12 meses ou desde o IPO do fundo para você acompanhar todo o histórico. E aqui a gente tem um levantamento do rendimento por cota, ou seja, o valor financeiro pago, o valor do dividendo pago em relação à cota atual, que é justamente o nosso dividend yield mensal, trimestral, semestral e anual,
e também o dividend yield de acordo com o valor do IPO do fundo. E aqui, o dividend yield em relação a um valor específico que você vai determinar, que é justamente o yield on cost, onde você pode colocar o valor que você pagou pelo fundo. Então, a título de exemplo, se você pagou, digamos, comprou aí por R$ 155 o KNRI, aí o seu dividend yield no mês, por exemplo, com esse valor de R$ 1 por cota, foi de 0,65% frente a um dividend yield de 0,6%, considerando o valor a mercado. Em 3 meses, essa diferença ainda é um pouco maior, e em um ano fica ainda mais evidente que o dividend yield seria acumulado de 6,78% em relação ao preço do fundo hoje, e em relação ao seu custo de aquisição, ou seja, o seu preço de compra, seria de 7,26%, uma diferença aí bem relevante. Descendo um pouco, a gente tem aqui em gráficos de barras o valor pago mês após mês dos dividendos, não só o valor financeiro, como também o dividend yield mensal, desde o valor do IPO, e também a variação em relação ao mês anterior. E aqui também categorizado se é um rendimento ou uma amortização, que é um outro tipo de pagamento sobre o qual incide imposto de renda, que não é o caso aqui dos nossos dividendos, que é tido aqui como rendimento. Então aqui a gente vê que é bem estável a distribuição do KNRI, com exceção aqui do mês de julho, por exemplo, teve uma distribuição extraordinária, o fundo pagou um pouco a mais. E aqui embaixo a gente consegue ver o histórico mais em forma de tabela, dos rendimentos pagos, o dividend yield na data base que foi anunciado, a cotação na data base, a data do pagamento, a data base, o mês de referência, o valor financeiro e a variação de acordo com o mês anterior. Então, se subiu, se caiu o dividendo desse mês em relação ao que foi pago no mês imediatamente anterior. A gente vê aqui que o fundo vem distribuindo estavelmente aí R$ 1 por cota desde o ano anterior. O dividend yield serve não só para você saber quanto o fundo está rendendo, mas também é uma forma de você comparar fundos do mesmo segmento. Comparar fundo de papel com fundo de papel, fundo de tijolo com fundo de tijolo, fundo de shopping com fundo de shopping, para você saber quanto aquele fundo rende em relação aos seus pares de mercado. Afinal, não tem muito sentido você comparar fundos de segmentos diferentes, porque a receita que eles têm, que eles conseguem gerar recorrentemente e não recorrentemente, é muito diferente. Então, para utilizar o dividend yield a fins de comparação, utilize em comparação com fundos do mesmo segmento, mesmo ramo de atividade, prestando sempre atenção, é claro, a essas armadilhas que eu falei, e utilizando outros indicadores também, como a qualidade da gestão, indicadores como, por exemplo, o PVP, o preço limite, o upside previsto e também projeções do cenário à frente, pois, como eu falei, o dividend yield é calculado com base em dados passados, e os dados futuros são aí projeções que você pode acompanhar pelo Boletim Focus, em termos de indicadores macroeconômicos, ou aqui no Papo Research, as nossas perspectivas de mercado e as nossas indicações e o preço limite calculado daqui para frente para cada fundo em específico. O dividend yield é utilizado também para você comparar ativos diferentes. Então, o dividend yield dos fundos imobiliários, na média, então a média do IFIX, por exemplo, com a média do dividend yield de comprar um imóvel e colocar ele para alugar. Essa comparação faz com que você tenha visualize um pouco melhor a rentabilidade de um mercado em relação a um outro mercado. E, em geral, nesse caso de imóveis reais contra fundos imobiliários, uma vez que os fundos têm um rendimento isento de imposto de renda e conseguem ter uma pulverização do capital em imóveis também corporativos e comerciais e não apenas residenciais, tende a ter um dividend yield bem superior ao aluguel de imóveis residenciais, por exemplo, por uma pessoa física. Mas isso é um assunto um pouco mais profundo, e a gente já tem um vídeo gravado aqui no canal falando sobre isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, que eu possa ter te ajudado em analisar um pouco mais quais são os riscos de você usar apenas um indicador para escolher um fundo. Caso tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Me siga nas redes sociais, @lanainvest, e não deixe de seguir aqui o Clube FI no YouTube. Até a próxima!